Existe um fenômeno climático que normalmente aparece a cada poucos anos e é capaz de alterar completamente o padrão de chuvas e temperaturas em diferentes partes do planeta. Ele se chama El Niño. Quando ele acontece, o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico interfere na circulação da atmosfera e muda o comportamento do clima. E no Brasil, isso normalmente significa uma coisa: enquanto o sul tende a receber muito mais chuvas, parte do norte e nordeste fica sujeito à seca. Mas existe algo muito mais preocupante acontecendo agora. O El Niño de 2026 já está estabelecido, e as previsões mais recentes indicam que ele ainda deve ganhar uma força nos próximos meses. A NOAA, Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, estima atualmente 81% de probabilidade de que ele alcance a categoria de muito forte entre outubro e dezembro, um nível que colocaria este evento entre os maiores El Niños registrados desde 1950. E quanto mais forte é o fenômeno, maior tende a ser a chance de os efeitos característicos aparecerem com maior intensidade. Isso significa que podemos ter, ao mesmo tempo, calor e falta de chuva em algumas regiões, enquanto outras enfrentam chuvas intensas, enchentes e dificuldade de colher suas plantações. E tudo isso começa muito longe daqui, no meio do Oceano Pacífico. Mas os efeitos podem percorrer milhares de quilômetros e chegar até algo que nós conhecemos, a prateleira do supermercado. Porque quando o clima muda, as plantações mudam, as pastagens mudam, a produção de carne e leite muda. E, eventualmente, os preços também podem mudar. Café, feijão, carne, leite, frutas, soja, milho. Alguns desses produtos podem sofrer uma queda na produção, outros podem ter excesso de oferta, e alguns podem simplesmente ficar mais caros. Mas afinal, o que realmente pode faltar no Brasil? O que pode sobrar? Existe alguma coisa que podemos fazer para passar esse período sem sermos pegos de surpresa? É isso que vamos descobrir neste dossiê. Primeiro precisamos entender uma coisa: o El Niño não é uma tempestade, não é uma onda de calor, e também não significa simplesmente que vai chover menos. Ele acontece quando as águas superficiais do Pacífico Equatorial ficam anormalmente quentes, e essa enorme alteração no oceano consegue modificar os padrões de circulação da atmosfera. É como se mexesse em uma peça gigantesca do sistema climático do planeta. E o Brasil está em uma posição especialmente interessante, porque o El Niño costuma produzir efeitos praticamente opostos dentro do nosso próprio território. No sul, a tendência histórica é de mais chuva, enquanto partes do norte, nordeste e centro-oeste podem enfrentar menos chuvas e temperaturas mais elevadas, e isso já está aparecendo nas previsões oficiais para 2026. O painel formado por grandes órgãos especialistas indica maior probabilidade de chuvas acima da média nas áreas do sul e sudeste e abaixo da média em boa parte do centro-oeste e norte do país. E é aqui que começa o problema, porque a agricultura precisa de água, mas precisa da quantidade certa de água no lugar certo e na hora certa. Quando pensamos em uma seca, é fácil imaginar uma plantação morrendo, mas chuva demais também pode destruir uma lavoura. No sul, o excesso de chuva pode deixar o solo encharcado, aumentar doenças causadas por fungos e dificultar a entrada de máquinas no campo. E isso é especialmente importante para os cereais de inverno. Agora imagine uma plantação pronta para ser colhida. O produtor precisa colocar a colheitadeira no campo, mas chove, ele espera. Chove novamente. O solo fica encharcado e quando finalmente consegue entrar na lavoura, parte da produção pode já ter perdido qualidade. Então existe uma situação curiosa.
Mais chuva não significa necessariamente mais comida. Uma quantidade adequada pode aumentar a produtividade, mas chuva excessiva pode fazer exatamente o contrário. E isso significa que produtos como trigo, feijão, soja e outras culturas do sul precisam ser observados com cuidado. Agora vamos para o outro lado do mapa. No centro-oeste, norte e nordeste, o cenário pode ser diferente. Menos chuvas, temperaturas acima da média, maior evaporação e menor umidade disponível no solo. Segundo o painel oficial do El Niño, o norte pode enfrentar deficiência hídrica afetando pastagens, culturas perenes e agricultura familiar. No nordeste, a redução das chuvas pode comprometer cultivos em desenvolvimento e diminuir a disponibilidade de água para pastagens e pecuária. E no centro-oeste existe uma situação ainda mais interessante. A falta de chuva pode não destruir imediatamente a safra que está sendo colhida. O problema pode aparecer depois, na preparação da próxima safra. Ou seja, o problema que começa no clima de hoje pode aparecer no supermercado vários meses depois. E é por isso que o El Niño pode mexer com esses preços mesmo que você não perceba nenhuma mudança imediata. Agora chegamos à parte que provavelmente mais interessa. Quais produtos podem ser afetados? Começando por um dos mais consumidos pelo brasileiro, o café. O café é especialmente sensível ao clima. Temperatura, chuva e o momento em que a água retorna depois do período seco podem influenciar tanto a produção quanto as floradas futuras. Outro produto muito importante, o feijão. E aqui existe uma característica perigosa. O feijão é bastante sensível a condições de chuva. Uma estiagem na fase errada pode reduzir produtividade, mas chuva excessiva também pode prejudicar. E como o feijão faz parte da alimentação diária de milhões de brasileiros, uma redução relativamente pequena na oferta pode ter impacto perceptível nos preços. Agora vem um efeito que muita gente esquece: o clima também afeta os animais. Se o calor aumenta e as pastagens perdem qualidade, o produtor pode precisar gastar mais com alimentação, e isso aumenta o custo da produção. Agora chegamos aos gigantes do agronegócio brasileiro, o milho e a soja. Aqui a situação é muito mais complicada, porque o Brasil é enorme. Uma região pode ter perda enquanto a outra apresenta uma boa produção. Além disso, o Brasil exporta enormes quantidades dessas commodities, então não basta olhar para a quantidade produzida, é preciso considerar também estoques, exportações, o dólar, demanda internacional e custo de transporte. Por isso eu não diria, o El Niño vai fazer faltar soja. Isso seria simplificar demais. O correto é, o El Niño aumenta o risco climático para determinadas regiões produtoras. Mas existe um outro lado dessa história. O El Niño não significa apenas escassez. Alguns produtos podem até ter condições favoráveis em determinadas regiões. No centro-oeste, por exemplo, o cenário de julho a setembro de 2026 pode favorecer a colheita de milho segunda safra, algodão e cana-de-açúcar. No sul, as culturas de inverno também podem inicialmente se beneficiar da maior disponibilidade de chuva, mas existe uma diferença fundamental. Chuva acima da média não é a mesma coisa que chuva excessiva. E é exatamente aí que mora a incerteza. Se a chuva for bem distribuída, a produção pode aumentar. Se ela vier concentrada e em excesso, pode causar o contrário. E agora chegamos à parte prática. Você precisa sair correndo para estocar comida? Não. Entrar em pânico é provavelmente uma das piores coisas que você poderia fazer, mas existe uma estratégia muito mais inteligente. Primeiro, acompanhe os preços dos produtos que você realmente consome. Se você percebe que determinado produto está começando a subir, não precisa comprar 6 meses de estoque, mas pode fazer uma compra um pouco maior quando encontrar um preço bom. Segundo, diversifique. Se um produto ficar muito caro, procure alternativas. Terceiro, evite desperdício. Em períodos de possível pressão sobre alimentos, jogar comida fora significa literalmente jogar dinheiro fora. Quarto, tenha uma pequena reserva doméstica de alimentos não perecíveis. Arroz, feijão, macarrão, farinha, óleo. Produtos que sua família realmente consome. Não é para construir um bunker, é simplesmente criar uma pequena margem de segurança.
Uma outra coisa muito importante, talvez a mais importante delas, seja a água. Estoque água. Tenha bons reservatórios de água. Aproveite para limpá-los e estoque bastante água. Mas talvez o aspecto mais assustador dessa história não seja um alimento específico, é a possibilidade de vários problemas acontecerem ao mesmo tempo. Imagine, no sul, chuvas excessivas dificultando a produção. No centro-oeste, calor e falta de água pressionando as pastagens. No nordeste, menor disponibilidade hídrica. E enquanto tudo isso acontece, o mercado internacional continua funcionando. Exportações continuam, o dólar continua oscilando e o consumidor continua indo ao supermercado. É assim que um fenômeno que começa a milhares de quilômetros daqui no Oceano Pacífico pode eventualmente chegar até algo extremamente cotidiano, o preço da sua comida, e talvez seja a maior lição do El Niño. Não precisamos ter um medo absurdo do fenômeno, precisamos entender como ele funciona, porque quando você entende o risco antes que ele chegue, você deixa de ser pego completamente de surpresa.